E a nossa entrevistada de agora é um exemplo de superação e vitória. Aos 12 anos, ela trabalhava em um canavial no interior de Minas Gerais. Aos 21, ela se mudou para Belo Horizonte em busca de uma nova vida, de uma vida melhor, de um sonho. Só que as coisas não foram nada fáceis para ela. Ela dormiu 8 meses em um ponto de ônibus e trabalhou como doméstica para se sustentar. Entrou para a faculdade de Direito aos 23 e aos 33 se tornou juíza. Uma mudança radical que só foi possível graças à dedicação e à persistência dela. Para contar um pouquinho mais sobre a história linda dela, eu converso via Skype com Antônia Marina Faleiros, que hoje é juíza em Lauro de Freitas, na Bahia. Seja bem-vinda ao nosso Santa Receita. Obrigada. Boa tarde. Muito feliz de estar aqui. Nós aqui estamos muito felizes de poder saber que você vai compartilhar um pouquinho da sua história pra gente. E eu queria que você contasse um pouquinho, a princípio, do comecinho. Como é que foi a sua infância? Eu nasci em Serra Azul de Minas, na zona rural, em 1963, portanto tenho 57 anos. E sou filha de uma dona de casa, muito cuidadosa, muito rigorosa com os filhos e um trabalhador braçal. Então, uma infância bem comum, bem parecida com a infância de muitos outros daquela época e daquele extrato social. Uma família bastante simples, com muitas restrições materiais, mas muita fé, muita determinação, muita união. E isso foi exatamente, eu acredito, o combustível que me manteve alerta e que me manteve de pé. Que linda! Eu fiquei sabendo que você, a sua mãe, é uma pessoa que você deve se orgulhar muito e que ela sempre te incentivou a estudar. E que com 4, 5 anos você já estava começando a se alfabetizar, é isso mesmo? Você sempre gostou de estudar? Sim, eu acho que eu aprendi isso com ela. Ela não pôde estudar, não teve oportunidade nem permissão para estudar, então concluiu só a 4ª série, naquela época, 4º ano primário, mas ela tinha essa curiosidade por saber, e isso ela acabou incutindo em nós. Realmente, a minha mãe é uma pessoa que me marcou e que me acompanha e que me faz estar todos os dias buscando ser melhor, porque ela tinha essa exigência com os filhos. Uma pessoa bastante rigorosa, mas com muito amor, porque de certo ela estava nos preparando para todas as dificuldades que nós iríamos enfrentar, né? Por ser mulher, por ser negra, por ser do interior, por ser de uma camada social desfavorecida, enfim, todos os obstáculos que muitos outros, eu gosto de frisar isto, eu não sou especial, eu não tenho nada que me diferencie de todas as demais pessoas que lutam, que perseveram, que levam a sério suas vidas e suas jornadas. Que lindo! Quando você deu esse estalo de que eu quero uma vida melhor, eu quero estudar e eu acredito que eu preciso sair daqui, ter essa mudança. Quando foi esse estalo e como foi passar por esse desafio? Eu gosto de dizer que a nossa jornada é aquela espiral ascendente. Então, os nossos limites, os nossos horizontes são delimitados pelos nossos pontos de observação. Então, num primeiro momento, eu queria aprender a ler. Sabendo ler, eu já queria concluir o ensino fundamental. Concluindo o ensino fundamental, a duras penas, eu queria já fazer o ensino médio, me profissionalizar. Concluindo o ensino médio, eu já vislumbrava um curso superior, né? Uma faculdade, que ainda não era de direito, mas era a ideia de conseguir ampliar o meu campo de atuação. Então, foi um crescente, né, na medida em que eu fui avançando, que eu fui vislumbrando. Porque se eu disser que lá na infância eu tinha sonho, por exemplo, de ser juíza, não é verdade. Eu nem sabia que existia juiz no mundo.
não é? Então, naquele momento, lá no início, essa foto que está passando, sou eu e a minha irmã no colo da minha madrinha. Esta é uma viagem que eu ganhei em 1979 para ir a Brasília. Tem uma história bem longa com essa viagem. Esta é a minha formatura do curso de Direito. Então, foi, na verdade, essa espiral ascendente, sempre estimulada, sempre incentivada, tanto pelas palavras da minha mãe, quanto pela próprio respeito, a própria consideração com meus pais. Por isto, foi muito doloroso para mim a minha mãe morrer 2 meses depois da minha formatura. Eu me formei em Direito em 1991, final de 91, colei grau formalmente em fevereiro de 92 e minha mãe morreu em abril de 92. Eu sempre falo disso porque eu não pude dar à minha mãe alguns mimos, fazer alguns agrados, coisas que ela sonhava. Por exemplo, conhecer a Aparecida do Norte, que era o sonho dela. Então, eu acho que essa minha fala hoje aqui tem uma carga emocional para mim, que as pessoas que me conhecem sabem como é que está sendo forte para mim ser entrevistada na TV Aparecida. Porque eu cresci ouvindo a minha mãe ser representante do Clube dos Sócios e sonhar em ir conosco para ser entrevistada como Romero em Aparecida. E eu não pude dar esse mimo para ela. Então, eu acho que estar aqui hoje, ela está sabendo que é muito mais forte do que qualquer outro evento que eu já tenha participado. Tem uma carga emocional muito forte. Eu estou emocionada e a gente quer te fazer um presente de alguma forma. Então a gente vai mostrar para você agora ao vivo imagens do nosso Santuário Nacional para que você visite agora nesse momentinho também, pensando nela um pouquinho. Com certeza. Eu estou com ela nesse momento, né, visitando. Eu estive aí há um tempo atrás e disse, aqui ela veio comigo, porque hoje eu poderia, mas na época era um sonho totalmente... Era como ir à lua, sair lá do interior e levá-la para uma cidade grande era uma coisa bem difícil. Então, tem uma carga emocional muito forte. Embora eu tenha já feito muitas outras entrevistas, esta tem uma representação, para mim, de uma importância emocional fantástica. Que linda. A gente vai te dar uma imagem bonita agora, ó. Ao vivo do nosso nicho, um lugar onde as pessoas vêm agradecer, pedir, fazer sua oração, ficar pertinho dela, que ela abençoe você ainda mais, viu? Amém. 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 Que coisa linda. Ó, que força. Eu tô muito emocionada, viu? Muito emocionada mesmo. Eu quero te fazer uma pergunta de como é que foi, né? Dormir no ponto de ônibus, que você fala tanto da sua mãe, você não queria que ela ficasse preocupada, né? Então você trabalhava numa casa, né? Exato. E falou para ela que dormia na casa da patroa, mas não era lá que você dormia. Como é que foi esse período? Bem, eu costumo dizer que eu não decidi, assim, botei a mala nas costas e fui para um ponto de ônibus e falei, vou me estabelecer aqui. Não foi assim que aconteceu. Quando eu cheguei a Belo Horizonte, eu fui meio que com aquela ideia de que eu iria passear. Porque minha família, bem simples, do interior, mas muito rigorosa, então não iria permitir que a filha simplesmente saísse para a cidade grande. Então eu disse, eu vou passar uns dias, por uma razão bem complicada que aconteceu antes, vou passar uns dias na casa de parentes. E na minha cabeça eu preparei para conseguir um emprego, e quando já tivesse conseguido o emprego, era fato consumado. Ocorre que as coisas não aconteceram como eu tinha planejado. O emprego, eu não conseguia empregos porque eu não tinha experiência em serviços urbanos, secretária, essas coisas, e ainda havia uma exigência de aparência que eu não me encaixava no perfil. Fui trabalhar de doméstica e logo depois a família que me abrigava entendeu que não dava para eu ficar mais lá. Tentei com a patroa que permitisse que eu morasse na casa dela. Ela disse que não queria.
E na primeira noite, ao voltar para casa, para o ponto de ônibus, onde eu costumava tomar o ônibus para ir para casa, eu não tinha para onde ir. Quando eu não tinha para onde ir, eu fiquei ali, meio que sem saber o que fazer. E com isso a noite passou. E passou aquela noite e passaram-se outras noites. Sempre na esperança que no dia seguinte uma amiga convidasse para eu morar na casa dela, ou eu conseguisse uma pensão que não fosse um ambiente muito complicado, muito confuso. E com isso os dias foram se passando. E para minha mãe eu dizia que morava lá na casa da patroa. Evitei contato com os parentes mais próximos, né? Não havia internet, nada disso, a gente escrevia cartas. E para minha patroa, ela dizia, conseguiu onde morar? Eu disse, consegui, estou morando com os parentes em Justinópolis. É um bairro distante lá pelos lados de Neves. Quem é de Belo Horizonte tem ideia. Mas como a patroa morava na Zona Sul, esse era um bairro distante. E com isso, as noites foram passando até que eu consegui, sempre procurando trabalho, consegui um outro trabalho de controle de entrada numa sauna, numa academia, e aí eu ficava até um pouco mais tarde no trabalho, até 10 e pouco, e ali ficava no ponto de ônibus. O ponto de ônibus que funcionava e funciona ainda na Tamoios, com o Rio de Janeiro, era bem à frente do prédio da Telefônica, da Telemig na época. E naquela época as pessoas faziam ligações interurbanas durante a noite. Então era um lugar movimentado. Quando eu sentia que tinha alguém me observando, eu fingia que estava aguardando para telefonar, alguma coisa assim, até que eu passei no primeiro concurso. Linda, que linda, a sua história é linda e a gente está com os nossos telespectadores aqui tão antenados que eu tenho uma mensagem para você que eu vou ler. A mensagem é da Andréia de São Paulo. Que história de vida! Sua mãezinha está realizada, não por hoje, mas por seus sentimentos e homenagem a ela. Você é um exemplo para todos nós, parabéns, e eu faço da Andréia as nossas palavras, viu? E eu queria que você falasse para as pessoas que eu sei as nossas histórias, elas têm momentos muito complicados, desafiadores, né? Mas a gente não pode desistir, não é, Antônia? Desistir não era uma opção mesmo, até porque minha mãe não era de admitir pessoas que desistiam, né? Embora ela nem sonhasse como é que estava a minha vida lá. Mas uma coisa eu tinha comigo, a preocupação em não decepcioná-la, em não envergonhar. Naquele tempo, família de interior, tinha aquela coisa a moral sexual extremamente rigorosa, né? Aquilo era por exemplo, voltar para casa com um filho sem pai, por exemplo, na época, naqueles tempos, era uma desonra, os pais até morriam por isso, era uma situação. Então, a minha preocupação de não ficar falada, etc. Então, eu estava sempre preocupada com esses valores, e isso, para mim, foi o diferencial. Esse cabedal de valores, né, que me foi passado e que eu carreguei e carrego e faço questão de passar à frente, e sempre que eu posso, porque eu digo sempre, histórias de vida, elas são inspiradoras, sim, mas a gente precisa fazer valer cada dia da nossa existência. Então não basta ter uma história para contar, é preciso saber o que nós fazemos a cada dia, olhar nos olhos das pessoas, atender as pessoas, todas elas, independente do papel, no caso do julgador, por exemplo, do juiz, independente do papel que aquela pessoa esteja fazendo no processo, é gente e precisa ser respeitado como tal, ainda que lhe seja imposta penalidade, etc., mas é o ser humano, olhar nos olhos, gostar das pessoas, sentir esse amor. Então, eu acho que esta foi a lição, essa é a lição que eu carrego e que eu me cobro. Eu me cobro no dia a dia, estar atenta a como posso tornar a vida das pessoas menos infeliz. Então, quem chega aqui tem um olhar, tem o abraço, tem a compreensão, ainda que a resposta não seja a resposta que a pessoa está querendo, mas que ele seja ouvido, né? Que nós possamos fazer da vida, fazer com que o caminhar das outras pessoas seja menos penoso também, porque muita gente me ajudou.
Que linda, que linda. Olha, muito obrigada por hoje. Você é sempre muito bem-vinda aqui. Quando vier, nos faça uma visita, sinta-se abraçada e obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história com a gente hoje, viu? Um beijo no seu coração. Você também. Muito obrigada.